Boa noite, irmãos. Prazer imenso estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos de 1 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos de 1 a 14. Nós meditaremos neste texto esta noite. Vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura, irmãos? Quem puder, é claro. As Escrituras, então, diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, uns para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Aliás, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor quer falar a nós. Obrigado, porque o Senhor nos dá atenção e quer, ó Deus, orientar as nossas vidas, chamar a nossa atenção. Sim, ó Deus, o Senhor nos prepara para um momento grandioso e eu te louvo por isso. E que nesta noite o Senhor continue falando e tenha livre acesso no nosso meio para curar, para repreender, para orientar, enfim, faça aquilo que é do seu agrado no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Estava me lembrando que certo dia, o Jailan é irmão da minha esposa Gláucia, esposo da Lívia,
Portanto, Jailã e Lívia são os pais da Amanda, uma moça que frequenta a nossa igreja. Jailã, nos tempos que ele andava longe dos caminhos do Senhor, ele frequentava lugares e festas que nem sempre eram bons. E certa vez ele foi a uma festa e não passou pela porta da frente, por falta de alguma coisa. O fato é que ele estava ali curtindo a festa, conversando, bebendo, batendo papo, e de repente, um daqueles que estava lá na portaria resolveu dar uma volta no meio dos convidados. E ao passar perto do Jailã, percebeu que ele estava de calça jeans e de tênis. Então ele chegou bem educadamente, o abordou dizendo: escuta, como que você conseguiu entrar aqui com calça jeans e tênis? Já que a festa é uma festa que exige traje a rigor. Lógico que a festa acabou para o Jailã. E ele, então, acompanhou aquele moço até a porta, e dali ele foi embora, meio que envergonhado. Irmãos, você já perdeu algo importante por não atender à exigência de algum momento? Já imaginou o que você pode perder por não dar atenção devida a um convite do Evangelho? O texto que nós lemos trata-se de uma parábola. Uma parábola é uma história engenhosamente inventada. É uma forma de comunicação do primeiro século. Jesus, como era um cara antenado, ele então estava fazendo uso de uma forma de comunicação muito eficaz naquele momento. E nela, ou na parábola, o reino de Deus é descrito como sendo uma festa de casamento. E para entrar nessa festa, é necessário duas coisas. Primeiro, um convite. Depois, uma veste nupcial, que se recebe na entrada da festa. É dada pelo anfitrião. A festa de casamento, ela é um momento que há muita alimentação, muita comida. Tanto é que foi matado um boi gordo, né, os novilhos. E, lógico, tinha ainda a presença do pai e a presença do filho naquela festa. E é importante também lembrar que essa parábola, ela tem uma conotação, ou ela é uma parábola escatológica, que fala daquilo que já aconteceu e que está para acontecer. Então, há alguns critérios para se participar desta festa. E essa festa, essa parábola, ela traz uma realidade dos judeus e dos gentios. E que nós vamos tentar aqui trazer algo que tem a ver com as nossas vidas e que podemos ser abençoados. Entendemos, portanto, ao olhar essa parábola, que não há espaço para quem veste os trajes da própria justiça. Ou seja, os trajes ou a veste tem uma conotação muito importante nesse contexto. A veste
da própria justiça não serve para substituir os trajes da justiça de Deus. Daí, Isaías, ao tomar conhecimento disso, ficar muito alegre, muito satisfeito. Tanto é que ele fala assim: ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Portanto, chegar à festa do Senhor sem veste nupcial, sem um traje a rigor, é motivo de castigo, de tristeza. Você está correndo o risco de ficar de fora. O convite, portanto, nos leva até o local da festa. Mas o que garante a nossa entrada e a nossa permanência é a veste nupcial, é o traje a rigor. Se nós entendemos que hoje aqui é uma festa e que o Senhor, o Pai e o Filho está aqui, e Ele de repente resolver dar uma volta no nosso meio para conferir as nossas vestes, se você estiver trajando qualquer veste da sua própria justiça, você corre o risco de repente ser jogado lá na rua. Entendeu a seriedade do momento? Então, não há espaço na festa do Senhor para as vestes da própria justiça. Diante, então, dessa situação, o rei enviou mensageiros aos naturais, ou aos judeus, divulgando a festa do seu filho. Primeiro, o convite era para divulgar a festa, e ele o fez. Na verdade, trazendo um linguajar mais fácil para entendermos, a salvação é anunciada ao mundo e é comparada a uma festa de casamento. Nessa festa, além de um boi no rolete e um novilho gordo, há também coisas que provavelmente nós não encontramos em festas do nosso dia a dia, porque estamos falando de uma festa do Senhor, uma festa do Pai e do Filho. E nessa festa, então, há uma mesa farta de suprimento, de tudo quanto se requer para aliviar a nossa fome, tanto fome do estômago quanto fome da nossa alma, porque está ali o Pai e o Filho. Então, na mesa está posto ali perdão, paz, uma esperança viva neste mundo, glória no mundo por vir, bênçãos expostas diante dos nossos olhos, ricamente, em grande abundância. Você olha então para a mesa e vê tudo isso. Trata-se de um banquete espiritual maravilhoso. Então, toda essa provisão é devido ao amor manifesto por Jesus, o nosso Senhor. O Deus que se vestiu de homem para comunicar a nós o seu amor e a sua salvação. Portanto, o convite da salvação é como uma oferta de pão ao faminto. É a alegria ao triste de um lar para quem não tem teto. Percebe? É um convite muito importante. É como se oferecêssemos um amigo a quem está desprezado. É o evangelho das boas novas do reino. É isso que estava sendo anunciado para os judeus. Mas nós vimos que eles recusaram. Eles não deram importância a isso. Então o rei enviou outros mensageiros, ou seja, mais mensageiros aos naturais, para avisar que a festa estava pronta. Estava tudo pronto. Os músicos já estavam a postos,
a cozinha já havia se organizado, a mesa estava posta, estava todo cheio de banderola o lugar, estava gostoso o ambiente, e foi essa, então, a mensagem. O convite do Evangelho é para hoje, ou seja, é para agora. É isso que ele está dizendo. E ele é pleno, esse convite é pleno, é generoso, é ilimitado. O Pai estava ali de braços abertos para recepcionar, amar e acolher aqueles que estavam para chegar. Essa era a cena. O filho estava pronto para perdoar e limpar todos de toda culpa. O Espírito ali estava para santificar e renovar. Os anjos estavam prontos para alegrarem-se com aqueles pecadores que se arrependeram. Estava um lugar cheio de alegria e um ambiente repleto da paz do Senhor. E ninguém estava excluído desse convite. Todos foram convidados. Esse convite ele é eficaz, claro, somente para aqueles que creem. Porque se você pode até receber um convite, mas você que vai decidir se você vai ou não atender esse convite. Então, esse convite é para todos. O convite é suficiente para a humanidade inteira. E ele se fez ouvir por todos os cantos. Mas poucos o aceitaram e entraram naquela porta. Mas todos são igualmente convidados, porque ninguém poderá dizer um dia: eu não sabia, eu estava ignorante, não foram até a minha casa, o correio não chegou até a mim. Isso não terá como acontecer. Como os convidados, então, naturais reagiram a esse convite, conforme que nós lemos? A Bíblia diz, o texto diz, que eles rejeitaram, maltrataram e mataram os mensageiros. Irmãos, a salvação tem sido oferecida a todos, mas tem sido rejeitada por muitos. Há milhares de pessoas que, por toda parte do mundo, têm ouvido a pregação domingo após domingo, dia após dia. Hoje, se você liga o rádio, você ouve a pregação. Se você lê alguma coisa, você ouve a pregação. Se você passa numa rua, tem alguma igreja fazendo alguma coisa. Ou seja, o evangelho, o convite tem sido o tempo todo falado, a todo tempo, para as pessoas, a respeito da salvação. Mas as pessoas não sentem qualquer necessidade do evangelho. Qualquer necessidade. Não veem qualquer beleza, não veem no evangelho nada que lhes chame atenção. Talvez nem não cheguem a se opor ao evangelho, ou a falar mal, ou odiar o evangelho, mas se mantém indiferente, se mantém distante. Tá bom assim. E eu creio que era essa situação dos judeus. Lá em casa eu devo ter umas 20 Bíblias para eu estudar, para eu ler, para fazer comparação de várias formas de escrito, de textos. E
Qual que é o perigo disso? O perigo disso é nós acostumarmos com a Bíblia. O perigo disso é nós começarmos a entender e admitir que Deus é o nosso coleguinha. Que Deus é alguém que a gente pode dar tapinha nas costas, pensando que ele vai fazer vista grossa aos nossos pecados, a conduta que nós estamos tendo. Esse era o problema dos judeus. Jesus falou essa parábola exatamente por isso, porque eles estavam acomodados, porque eles estavam cheios, porque eles já haviam acostumado com o sagrado. Ir na igreja era apenas uma atividade social. Quando se ouvia alguma coisa que destoava daquilo que nós gostamos de ouvir, nós não damos crédito. Por isso tem aquelas caixinhas de promessas que só tem versículo bonitinho, aquilo que a gente quer. E os judeus estavam assim. Aí então Jesus fala essa parábola. E ele termina com aquele versículo duro do final. Olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu acrescentaria aí um outro versículo que fala o seguinte: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Por quê? Por que eles faziam assim? Porque há outras coisas mais importantes. Vocês viram que eles deixaram um convite e foram para onde? Para os seus campos, para os seus negócios. Foram em busca daquilo que era o mais interessante. Aquilo que rendia algo, que satisfazia o que eles gostariam. Seus prazeres são mais importantes do que a salvação, do que é uma vida íntima com o Senhor. Diante disso, diante desse quadro, o que é que o rei fez? Como que ele reagiu? A Bíblia diz que ele ficou irado, ficou grilado, chateado. Poxa vida, não é possível. Mandei 2 convites, fiz uma festa bonita, matei os meus melhores bois. É a festa do meu filho. A minha festa não vai ficar vazia. Esse é plano de Deus. Esse é o plano do Pai. Eu vou ter uma festa bonita e animada. Então, ele ficou irado com os naturais. E disse o seguinte: vocês não são dignos de entrar na minha festa. E eu fiquei pensando, será que o Senhor desistiu de fazer a festa? Jogou fora tudo que ele tinha preparado? Voltou para um canto de cabeça baixa, com autoestima lá embaixo? Não, não foi assim. Não foi assim. Deus não é assim. Por quê? Porque os seus planos jamais são frustrados ou serão frustrados. O plano de Deus acontece cabalmente. Então o Senhor, o rei, enviou mensageiros agora, convidando todos para a festa, maus e bons. Sabe quem são estes aqui na parábola? Você e eu. São nós, os gentios. São nós que não somos judeus de nascimento. São os gentios. Então, ele mandou convidar todos. Isso significa que o convite da salvação, ele é estendido. Ele derruba as barreiras do judaísmo e alcança os outros continentes, os outros países, até chegar aqui no Brasil.
Isso significa que a possibilidade do céu chegou até você e a mim. Gente, conforme diz o pastor Jean, isso é a hora de dar um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Já pensou nisso? Então, os nacionais, eles vão ficar de fora. E agora, o céu, a salvação é estendida aos semelhantes, aos diferentes, aos ricos, aos pobres, os que são instruídos, os que não são, todos são chamados, todos são convidados para participar da festa. Todos. Ninguém poderá dizer que foi omitido ou excluído. O convite foi oferecido e tem sido oferecido. Agora, a casa do rei está lotada, cheia. E é assim que é bom festa, né, gente? Cheia, com muitos risos, com muitas músicas. É assim que deve ser. Todos estão felizes ali na festa. E o rei fica tão entusiasmado com tudo aquilo que ele vê, que resolve pessoalmente apreciar a festa. Então ele sai do seu lugar e vai caminhar no meio dos convidados. E para sua surpresa, ele encontra ali um cara de calça jeans e de tênis. Pô, que isso? Como é que você entrou aqui, bicho? O que você fez? Por onde você passou? A Bíblia diz que o cara ficou branco, igual essa parede aqui, ó. Ele emudeceu, porque o rei se dirigiu a ele e fez uma pergunta que ele não tinha resposta. Como que você entrou aqui sem veste nupcial? Ou seja, como que você entrou aqui sem estar vestido com a minha justiça? Você não foi informado que a sua justiça própria aqui não vale? Como que ele soube que aquele era um penetra? Como que ele soube? Por causa das vestes. Por aquilo que ele trajava. Todos quantos professaram falsamente a Cristo serão detectados. Todos. Todos. Mais cedo ou mais tarde, todos que estão trajando uma roupa, uma veste que não é a justiça de Deus, será desmascarado e condenado pelo rei no último dia. E isso acontecerá. Isso acontecerá. Sempre haverão falsos membros na igreja de Cristo, sempre. Por quê? Porque nós não podemos apontar uns para os outros. Você é falso. Ou você não é verdadeiro. Lembra da parábola do joio e do trigo? Eles foram semeados e cresceram juntos. Aí, quer que eu arranque, Senhor? Não. Deixa eles crescerem juntos. No final, no último dia, eu mesmo vou arrancar. Eu mesmo vou tirar. Então, não haverá, não é o nosso papel afirmar que tal pessoa esteja justificada por Cristo ou não. Deus é que irá discernir, Deus é que fará essa observação, é Ele que vai, então, definir quem é e quem não é. Ninguém, senão Ele, pode fazer isso. Portanto, nós precisamos nos amar, nos servir para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa postura. O triunfo dos salvos dos falsos não perdurará. Eles serão despidos de
toda a sua plumagem emprestada. Todos. Irmãos, eu não sei o que isso produz no seu coração, mas no meu, eu fico assim pensando, eu preciso de um espelho para eu estar sempre me olhando essa minha roupa. Hoje vocês viram que eu estou bacana, né? Um terno de R$ 99, tá? Uma camisa de 35. Irmãos, olhe no espelho. Qual que é o espelho, gente, que nós temos? A Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o espelho. Se a Bíblia mostrar, não tenta argumentar, não, muda imediatamente. Muda imediatamente. Ah, é assim? É. Então deixa eu mudar. Como é que é o certo? É assim. Então deixa eu fazer. Porque, irmãos, quem vai nos olhar, não sei nem se tem mais essa palavra, é um alfaiate, é? É um que faz roupa. É um... Hoje tem um nome chique, né, para isso. Oi? Estilista. É um estilista eterno. É o Deus eterno que tem um olhar que não se engana. Então, irmãos, preste bastante atenção nisso. Preste bastante atenção nisso. Cuidado com a sua aparência. Por isso que a Bíblia diz, fuja da aparência do quê? Do mal. Fuja da aparência do mal. E os judeus, eles já estavam tão acostumados com Deus, tão acostumados com o sagrado, que isso não fazia mais diferença na vida dele. E isso pode acontecer comigo e com você. Pode demais. Então, cuidado. Para terminar, para encerrar, essa parábola, então, além de relatar que Israel recusou o convite para essa festa, nos mostra que os gentios, nós, fomos convidados e aceitamos o convite. Bênção, né? Amém, estamos lá. Vamos marcar presença lá na festa do Senhor. Mas essa parábola também nos ensina algumas coisas. Por exemplo, que o convite nos leva até a festa, mas as vestes nupciais que garante a nossa entrada e a nossa permanência. O cara tinha entrado, não tinha? Mas foi tirado de lá quando foi descoberto, sem a veste. Depois, outra coisa, que tais vestes não se encontram no mercado à venda ou para comprar. Você não pode comprar. Me dá uma veste aí para eu participar da festa do céu que vai ter no final, no último dia. Você não vai achar. Então, onde você vai conseguir essa roupa? Ela vem num pacote, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí ele te reveste com a sua justiça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, à medida que nós falamos assim, Senhor, eu quero como meu único e suficiente Salvador, aí então Deus nos reveste com a sua justiça. Nos torna aptos a entrar, a participar daquela festa. Mas uma coisa que nós aprendemos, que as vestes da justiça própria, serão reprovadas e descartadas. Amém?